Well, hello guys, it's Coach Esteban 101, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live que estaremos fazendo hoje. Oh yes! Hoje estaremos falando sobre como encarar seus medos com relação ao inglês. Como é que você pode pegar esse profundo sentimento de medo que sente às vezes na sua vida com relação ao idioma inglês, seja quando está entrando em contato com ele e mesmo quando você não esteja entrando em contato com ele. É bem interessante, pois estaremos vendo essa correlação dos medos e o idioma, e hoje estaremos fazendo isso com o convite de um outro profissional que dedica a sua vida para fazer isso nos idiomas, que é o Arthur da Influente. Alright? Então, estaremos falando sobre medos no momento em que você ou está querendo se comunicar, porque é comum no momento de você ter que ser ativamente a pessoa que usa o inglês, ou momentos nos quais você está sendo passivo na hora do idioma, né? Que você está simplesmente entendendo o idioma ou escutando o idioma que outra pessoa está falando. Então a conversa hoje é sobre medos. Não sei se você se lembra, mas semana passada eu fiz uma live com relação a bloqueios. E nesta live de bloqueios falamos algo similar, que é a resposta do corpo com relação a esses bloqueios. O que está acontecendo dentro do teu corpo quando são esses bloqueios, right? E esses bloqueios não é mais do que respostas, alarmes criadas pelo teu corpo, pela tua própria mente e consciência de que você está sob ameaça. Então nós estaremos falando hoje com relação a isso, mas claro, logicamente, você pode estar pensando tipo, claro, Esteban, mas você fala porque talvez você tenha as pessoas que você ajuda, que você ensina, assim por diante. Mas justamente por isso que hoje teremos duas pessoas, dois profissionais do ramo dos idiomas, que estaremos te passando cada um a nossa visão com relação aos medos e como encará-los. Como encará-los na hora de você, poxa, de se comunicar, de você bater um papo, de você responder uma mensagem, de você entender como algum nativo te está falando e não sofrer com isso. Então você hoje prepare porque você vai encarar seus medos e sinta-se a total vontade de deixar aqui seus comentários, de perguntar durante a live, certo? De ter essa liberdade de você se comunicar conosco, porque aqui estamos para isso, para te ajudar. Alright, my friend? E por que estamos fazendo isso? Basicamente para que, mesmo sendo duas pessoas que ajudamos com relação ao idioma, entendemos as dificuldades que cada pessoa tem. Ou cada um tem os seus alunos, cada um sabe quais que são as dificuldades que os nossos alunos sofrem. Só que os dele, os meus, os teus, os de todo mundo tem as mesmas dificuldades. Podem ser todas colocadas num potinho com alguns papelzinhos que falam dificuldades na hora de falar inglês. E os medos é um momento desse aí. Então nossa conversa girará em torno a isso. Eu já vejo que o Arthur está aqui, então Arthur, se quiser dar ali o request, manda o request e conversamos um pouquinho com relação a isso. Alright? Deixa eu ver que aqui eu vou ver aqui o teu request. Well, hello. Ok. Let's see. Acho que está indo ali. Vamos ver. Hello, hello, hello. Acho que não está indo. Mr. Arthur. Vamos lá, novamente. Ó, aqui eu mandei agora, vamos ver. O Instagram tá instável desde ontem. Vamos ver o que está dando aqui com esse negócio aqui. Tenta novamente, Arthur, por favor. Estamos tendo dificuldade aqui para ele conseguir acessar, para ele conseguir fazer parte da live. E, como eu te falei, vai ser uma visão interessante porque você vai ver, somos pessoas que estamos
partes diferentes do Brasil, pessoas de diferentes nacionalidades, cada um tem a sua história com relação ao idioma. E, claro, é importante conhecer esse paralelo que, no fim, ele fica igual para todo mundo. Yo, Arthur! Hey, what's up, man? Do you hear me, man? Is it okay? Yes, I do. It's fine. What about you? Can you hear me just I fine? hear you good. Good. Good to hear Good. that. Então, Arthur, acho que vamos fazer. Estamos falando sobre encarar medos, então vamos fazer esse bate-papo em português. Aham, tranquilo. Olha, é Eu. engraçado porque, gente, eu não conheço a voz do Arthur em português. Nós sempre temos falado só batido papo em inglês. Então, Exa legal, exatamente. né? Gente, então vamos. Seja muito bem-vindo, Arthur. Eu acho que Obrigado. vamos contextualizar um pouquinho o pessoal. Hoje vamos falar sobre encarar medos, mas, cara, conta para nós um pouquinho da tua história com relação ao idioma. Quem que é o Arthur? Bom, conta aí, é com você agora. Perfeito, Esteban. Primeiro é um prazer estar aqui com você. Obrigado aí pelo convite. Quando a gente esclarece dúvidas de aluno, acho que todo mundo ganha. Bem, meu nome é Arthur. Eu sou professor de inglês há mais ou menos uns 9 anos. Eu aprendi inglês quando eu fui para os Estados Unidos, inicialmente, na verdade, para terminar o segundo grau. E meu pai, na verdade, achou que isso aconteceu, na verdade, com todos os meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Ele achava que isso era interessante para aprender uma língua, a pessoa ir para um outro país e ter a experiência também da cultura, né? Meu irmão mais velho acabou voltando, meu irmão do meio foi e acabou ficando, fez faculdade e depois ficou por lá e está lá até hoje, né? E depois eu fui. Quando eu terminei o segundo grau, eu acabei decidindo também ficar para cursar a universidade. Então terminei meus estudos, então passei mais ou menos uns 7 anos nos Estados Unidos e aí decidi voltar. E desde que eu voltei, há mais ou menos uns 10 anos atrás, que eu tenho ensinado as pessoas a falar inglês. É claro que você indo lá e aprendendo inglês é bem diferente, na verdade, de você se tornar um professor, né? Porque aí Claro, você tem que 100%. saber todas aquelas regrinhas gramaticais, né, para ensinar para os seus alunos. Você tem que saber explicar as coisas. E aí eu tô nisso. É mais ou menos assim a minha história em a nutshell. O overview, né? Mas, claro, você fala uma coisa muito importante, não é só falar inglês. Quem fala Exato, inglês não significa que consegue ensinar inglês, gente. exato, Com toda certeza aqui temos pessoas, ou que são, pode ser alunos teus, alunos meus, mas, gente, olha só, não é só falar inglês para conseguir passar conteúdo. E hoje, a questão que vamos falar sobre encarar medos, tem muito a ver com o aspecto de nós querermos empoderar o aluno para ele cobrar o seu professor. Para ele cobrar, ter essa cobrança com o professor. Tipo, cara, tu tem um medo agora, eu tenho um medo na hora de me comunicar, eu preciso que você, a pessoa que está me instruindo, seja Arthur, seja Esteban, seja João, Maria, whatever, me ajude. exato. Exatamente, essa é a intenção. Então, cara, o que você acha se vamos falar um pouquinho já realmente sobre a temática que o pessoal está aqui para assistir? Vamos lá. Eu fui lá e fui em São Google. São Google eu coloquei lá a definição de medo. Eu falei, São Google me dá a definição de medo. E ele disse assim, o seguinte, cara, é uma coisa que tem pesada. Cara. Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Essa é uma definição um pouco meio psicológica. O Arthur é psicólogo, então ele talvez pegou um pouco do fio da meada aí, mas eu não entendi nada, cara. Mas o medo é basicamente se sentir ameaçado. Se sentir Exato. ameaçado. Então, cada um de vocês sinta isso de uma maneira diferente, cada um de nós. E como tinha falado, essa conversa com o Arthur hoje é para que cobremos um pouco das pessoas que nos ensinam e que você consiga encarar seus medos. Então, conta para nós, Arthur, qual que é o principal medo que você vê com os seus alunos, ou um pouquinho com relação a isso, e aí vamos batendo papo. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí, escreve, gente, tá super aberto para perguntar. Perfeito, Esteban. Eu acho que, na verdade, e
e acho que é uma coisa que a gente compartilha, é que provavelmente o maior medo das pessoas, ou o maior medo não, mas uma coisa que as pessoas se sentem muito desconfortáveis falando inglês, talvez seja pela falta de confiança no inglês deles, né? Às vezes eu tenho, e você também já compartilhou isso aí comigo, alguns alunos que falam inglês muito bem, mas pela falta de confiança, né, eles acabam não falando inglês, né? E a gente percebe isso, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, uma aula experimental com esses alunos, né? Onde a gente começa a falar inglês com essas pessoas e essas pessoas, na verdade, conseguem se expressar muito bem. Mas quando elas vão a público ou precisam falar com outras pessoas que elas não conhecem, a falta de confiança previne elas de falar inglês, né? Exatamente. O que você acha aí? Você acha também que isso é um Olha, problema? exatamente, eu acho que uma das grandes, um dos grandes poréns do idioma, porque normalmente tem pessoas que têm um conhecimento, uma bagagem boa do vocabulário, estrutura gramatical, que elas conseguem se comunicar, elas poderiam dar uma frase sem problema nenhum, ou responder uma pergunta. Cara, as pessoas, quando acontece isso, acham que eles não conseguem, porque às vezes, não sei se acontece com os seus alunos também, Uhum. eles têm uma imagem de fluência, ou uma referência de fluência, talvez não seja o professor, pode ser o professor muito diferente e eles colocam um patamar muito alto para achar que a pessoa é fluente. E eles não se enxergam como pessoas fluentes. Sim, Acontece contigo? acontece bastante. Acontece bastante. E às vezes também você vê essas distorções, às vezes ao contrário também, né? Porque tem algumas pesquisas, na verdade, que mostram que a maioria dos brasileiros, quando vai fazer uma entrevista de trabalho, eles colocam que eles têm uma determinada fluência, né? Mas na hora que eles vão demonstrar isso aí não é bem o caso, né? Às vezes as pessoas... Yeah. Então É só currículo, né? exatamente. Mas isso aí é uma coisa bastante interessante, a falta de confiança. Isso aí com certeza... Poderíamos dizer que pode ser falta de excesso de confiança, né, para aquelas pessoas que É, colocaram a pergunta. exato, exatamente, exatamente. É, claro. Eu acho que o excesso não trava. Eu vou contar uma história um pouquinho engraçada, cara. Que você falou Uhum, com relação ao currículos, eu lembrei. Eu fazia entrevistas para professores de inglês. Então, eu conduzia as entrevistas. Então, eu ia uhum, contratar professor de inglês. E quando chegava o currículo e tinha um outro idioma lá, era maravilhoso, porque, claro, tinha uma escola que era um professor que fala 3, 4 línguas, porque ela consegue poupar custo. Sejamos sinceros. Daí, eu vi ali que o currículo dizia espanhol e inglês, espanhol intermediário. E não sei se o pessoal sabe, mas eu sou colombiano. Então, o meu espanhol, eu acho que é bom, ainda. Daí, daí quando eu começava a entrevista, tudo em inglês, eu falava para o pessoal, so you speak Spanish? Yeah, yes, I speak a little bit Spanish, intermediate, okay, so can I ask you some questions in Spanish? Yes, for sure, you can do it. Quando eu começava a falar espanhol nativo, né, espanhol da aham, Colômbia, você sim. podia ver na hora como ficava amarelo, branco assim. E falava na hora, não, mas não é tão bom assim. Que isso é verdade, isso é Mas verdade. acontecia com o inglês também, mas beleza. Continuamos, daí eu vou ficando meio perdido aqui com as coisas. Essa falta de confiança da que você falou é uma coisa que gera um estado excessivo de ansiedade. Com certeza. Porque, ou seja, a pessoa acha que ela não consegue, ou que, ela não, que a capacidade dela não é o suficiente, e começa um processo de autocobrança, e começa a ansiedade de pensar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, porque eu não quero me sentir assim novamente. Concorda? É, concordo plenamente com você. E professores, em geral, eles precisam também saber lidar com esse tipo de situação dos Yes. alunos, né? E talvez encontrar determinadas estratégias para conseguir suplantar esse medo da confiança, né? Uma coisa que é interessante
que eu posso pegar da minha própria experiência, não como professor de inglês, mas outras aulas que eu ensinei posteriormente e que as pessoas podem fazer, né, para aumentar a confiança delas, é justamente você, de uma certa maneira, praticando isso aí, né, praticando determinadas conversas, né. Uma coisa que eu não fiz conversa em si, mas foi uma apresentação, eu tive que apresentar um determinado conteúdo que eu não via, por exemplo, há 15 anos na minha vida, né? E não me sentia, na verdade, confiante de explicar isso aí para 40, 60 pessoas, né? Mas eu sabia que eu tinha um determinado tempo para apresentar isso aí, então eu estudei, no sentido de eu montei uma apresentação, eu fiz apresentações para mim mesmo, né? E Nice. então, isso é uma coisa, na verdade, que as pessoas podem fazer com elas mesmas, né? Fazer esse chamado de role play, né? Onde você pensa em determinadas situações que você posteriormente vai encarar na sua vida, né? Como conversar com a pessoa. E a gente faz isso aí também no português, né? Às vezes a gente está ali sentado, pensando sobre um determinado assunto, e às vezes a gente pensa sobre determinados argumentos que a gente quer falar, isso e aquilo. Então isso é uma coisa que as pessoas podem fazer, né? Uma outra coisinha aqui que eu acho bastante interessante, e eu venho notando isso muito, eu noto isso muito em crianças, né? As crianças, à medida que elas vão crescendo, elas são introduzidas à sociedade, né? E uma coisa que elas fazem bastante é justamente ver determinadas situações onde elas são inseridas, por exemplo, na escola, e elas trazem essas situações para casa, brincando com os brinquedos, né? Botando, por exemplo, o nome do carrinho como professor, o nome do carrinho como aluno, e você vê que existe uma interação onde ela se coloca naquela situação de sala de aula e ela treina aquilo ali para ela saber como ela vai se portar posteriormente, saber como é que ela vai agir, como ela não deve agir, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante de ser pensada. E você, Esteban, o que, que você acha aí de algumas Olha, eu estratégias? 100% concordo. Uma coisa que você falou é a questão da prática. E acho que a prática deve existir desde o dia 1. Você aprendeu a dizer hello, a partir daí começa a falar hello para todo mundo. E existe uma, claro, quando você começa a falar o idioma, quando você começa alguma coisa nova, você ainda está meio que na empolgação de começar algo novo e não sente essa grande vergonha, tipo, de falar as coisas, então você meio que brinca. Cara, minha maior recomendação seria pratique desde o dia número 1. Se você aprendeu a dizer I eat apple lá no Duolingo, só o Duolingo diz para todo mundo, mas que você sabe que I eat apple significa como maçã, enche o saco de todo mundo que está ao seu redor dizendo o que você come. I eat apple, I eat banana, I eat tarantá. Porque as pessoas às vezes vão rir de você. Então, quando estão rindo de você, você está aumentando sua resiliência com relação à crítica, com relação ao julgamento que vem das pessoas quando você fala o idioma. Então, aumentar essa resiliência vai aumentar a tua confiança. E role-playing, ou fazer roleplay, ou fazer, não sei como fazer, personificação, seria isso em português, talvez? Exatamente, acho que é mais ou menos isso. Se colocar em situações onde você coloca num papel específico, né? Isso, fazer papéis, você agora é a pessoa lá da alfândega e você é o carinha que está chegando adiante. Exatamente. Esse tipo de situação é para que você vivencie realmente, como se você estivesse ali. Então, recomendação também. Se o professor, se a pessoa que está te ensinando, te guiando, te diz, olha, vamos fazer um roleplay onde você é tal pessoa e você é tal pessoa. Cara, não é uma brincadeira. O professor não faz porque ele quer brincar com você. Certeza. Ele não quer brincar, tipo, vamos brincar da pândega. Não! O professor não diz por isso, ele diz porque ele quer que você se contextualize, que você entre na situação, viva a situação, as emoções que você pode ter, não saber qual que é a pergunta que o professor vai te fazer, porque ele vai te fazer. Então, quando você chegue lá, realmente você vai ter essa conversa, porque você já viveu isso. Então,
acho que é um ponto essencial na hora de aumentar a tal confiança. Isso também está linkado a outro dos medos, Arthur, que é um dos medos que nós comentamos, um bate-papo que tivemos anteriormente, que é o medo, o medo não, acho que é uma característica que é as pessoas tímidas, pessoas tímidas. Como é que você encara isso? O que você tem visto com os seus alunos, com as pessoas que você tem ajudado ao longo dos 9 anos com inglês? Nos conta um pouquinho. Então, isso é uma coisa até interessante, porque quando a gente compara brasileiros com americanos, eu acho que eu colocaria que os americanos são muito mais antissociais e às vezes tímidos que os brasileiros, né? Uma coisa que é interessante, então, os brasileiros que geralmente eu ensino, né? Eles não são tímidos, mas às vezes eles ficam até tímidos quando eles falam inglês. Esse é talvez, como você falou, é um link muito grande entre essa questão da confiança, né? Que acho que a gente pode botar como se fosse até numa pirâmide, como talvez a mais importante, e essa ideia da timidez, que é um pouco diferente, porque o tímido, ele não fala, né? Aquela pessoa que não tem confiança, às vezes ela vai falar, né? E como a gente falou, existem várias estratégias, né, de você construir a confiança da pessoa. Mas o tímido, na verdade, você tem que expor ele a determinadas situações onde ele só fale. Não necessariamente, por exemplo, o confiante ali, para construir a confiança do aluno, eu coloco ele para ele botar um argumento e às vezes ele dá suporte àquele argumento. Já o tímido não. Já o tímido, na verdade, eu quero que ele só fale, né? E isso, na verdade, me relembra muito a minha própria pessoa, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? E quando eu cheguei nos Estados Unidos, uma coisa interessante, eu fui morar com a família lá, e um acordo que eu fiz com meu pai, que ele viu que eu estava com problemas em me comunicar com as pessoas porque eu era tímido, então a gente meio que fez um acordo, onde todos os dias eu tinha que falar com a pessoa nova, né? Sobre qualquer assunto, né? Mas isso foi aos poucos tirando a minha timidez. E o tímido também ele tem outro problema, né? Porque ele não gosta também, muitas vezes, também de dar a opinião dele, né? Então, às vezes, ele fica retraído, né? Isso é uma característica que você vê muito nos seus alunos, essa questão da timidez. Eu vejo muito aspecto da pessoa já no idioma, no português, é uma pessoa mais caladinha. Uhum. Então, não é errado. Isso não. Eu acho que concordamos no aspecto de você dizer que o fato de você ser tímido não tem nada de errado. Simplesmente uma escolha tua de personalidade. Não estou falando para você, Arthur, de uma pessoa, né, no geral. Sim. Isso na hora dos idiomas, eu acho que tanto uma coisa que pode te atrapalhar com o aspecto que estamos comentando, que a pessoa se reserva para meio que toma um rol mais passivo na hora de aprender o idioma. Então ele espera que o trabalho seja feito por outra pessoa ou que alguém puxe ele para fazer as coisas, e quando chega a hora dele de brilhar, daí logicamente não tem esse apoio, não tem essa muleta, não se fala muleta, crutches, essa coisa aí para... Muletas mesmo. Muleta, então. É uma muleta que vai te suster, né? Não tem isso. Então, eu acho que a timidez também é uma oportunidade. Porque a timidez é uma oportunidade no aspecto de pensar que eu tenho uma teoria. Isso é uma teoria que acontece na minha cabeça. Cada pessoa, cada idioma que você fala é uma pessoa nova que você tem na sua cabeça. Cara, o jeito que eu falo espanhol é 100% diferente ao jeito que eu falo português e o jeito que eu falo inglês. Ou seja, o tom da voz, o timbre da voz, o ritmo da voz, a maneira de gesticulação, todo esse tipo de coisa. Então o tímido tem uma oportunidade de criar uma persona totalmente não tímida, ou criar uma persona diferente, para ela encarar essa timidez e tomar um proveito dobro, onde ela é tipo, cara, você
podem mesmo falar o idioma e não estar nem aí porque você está falando em inglês, você não é a sua versão do português, entendeu? Então, acho interessante. Isso é verdade. Isso é verdade. E geralmente o que você, assim, quais são as estratégias que você usa para tentar solucionar isso? Porque timidez não tem como você solucionar, né? Mas como é que você estimula seus alunos a ficarem mais comunicativos? Olha, é uma técnica ancestral, cara. Ancestral. Uhum. Presta atenção. Toma nota disso aqui, porque essa técnica é boa pra caramba. Eu faço uma pergunta para a pessoa tímida e eu fico calado. E eu fico calado até ele falar. Se ele não falar, eu vou ficar calado. Por quê? As pessoas fogem do silêncio. Fogem não, fugem do silêncio. Uhum. E daí, quando está fugindo do silêncio, o que ela vai fazer? Vai falar. Alguma coisa vai falar. Só que tanto repetir isso, a pessoa vai perdendo esse tempo de demora de resposta e ele começa a falar. Então, eu pergunto para ele, tipo, exemplo, pergunta típica, how was your weekend? Daí a pessoa, ao invés de eu tentar puxar e puxar, eu fico assim, ó. Não, assim não, mas... Tá. Sim, sim. Até a pessoa falar. E eu faço isso muitas vezes para que ele perceba que ele consegue se comunicar sem problema nenhum, com muitas perguntas. É uma das técnicas que eu tenho. E também, eu instigo eles, sabem, eu falo para eles o tempo todo, tipo, cara, é normal, relaxa. Se você é tímido, relaxa, não tem problema. Não é um erro, não é uma característica da tua personalidade. E o inglês não busca mudar a tua personalidade. Ele busca que você consiga se comunicar com não sei quanta porcentagem da população do mundo, né? Uhum. Exatamente. Uma coisa que é interessante, que eu noto bastante nos meus alunos, e eles também falam isso para mim, principalmente quando eles vão para os Estados Unidos, depois de umas aulas, depois retomam, né? Retornam e continuam com as aulas, é que, às vezes, por eles começarem a me conhecer como professor, eles perdem essa timidez, né? Falam bastante, gesticulam bastante, né, falam sobre a vida, né? Comunicativos, né? Mas quando eles vão para falar, na verdade, com uma outra pessoa, quando eles vão para os Estados Unidos, por exemplo, eles voltam àquela ideia de timidez que eles têm, né? E essa que é uma coisa interessante, é que é como teve aquele acordo que eu fiz com o meu host father, que é aquela ideia de você falar com o maior número de pessoas, para você se sentir confortável, né? À medida que você é exposto a outras situações. E falar com pessoas diferentes, né? Estranhos. Isso é uma coisa que você não precisa estar nos Estados Unidos para fazer. Exatamente. Você está aprendendo, cara, tem Exatamente. Milhares de grupos do Facebook e é onde você quer que vai conseguir fazer isso, mesmo pode fazer com brasileiro, você não precisa, ele não precisa saber que você é brasileiro, você simplesmente escreve em inglês, entendeu? Então, acontece, pode acontecer. E vai te ajudar muito, mesmo na comunicação do idioma. A timidez é um medo que você pode encarar, eu acho que mais facilmente, pois é dar um passo, é só agir, você só precisa agir. Eu sei que soa simples pra caramba, não é fácil, mas soa simples. Sim. Então, é um passo para fazer. E eu estava comentando que é para que a pessoa se comunicasse no mundo inteiro, né? E isso nos leva a mais outro medo, que é o medo de fazer cagar, o medo de errar, o medo de fazer erros com relação ao português. Isso sou eu. Com relação à gramática, a palavras específicas, vocabulário. Como que você ajuda, como que você guia os seus alunos como ajuda para eles encararem isso? Primeiro eu falo que cometer erros é super normal, né? Ainda mais numa outra língua. Uma outra coisa também que eles precisam perceber é que quando eles falam por exemplo, com um americano, eles estão falando em inglês com outra pessoa, a pessoa é ciente que eles não são nativos, né? Que o inglês deles vai ser perfeito. Muitas pessoas, na verdade, eles não querem falar ou acabam cometendo muitos erros, porque eles têm essa percepção que eles querem falar que nem Shakespeare, né? E isso é um problema, né?
Isso é Grande. um problema gigantesco, né? Então, na verdade, eu tento, muitas das estratégias que eu faço com meus alunos é falar que isso é normal, todo mundo comete erros, eu mesmo como professor cometo vários erros, e na verdade, a grande coisa é você aprender com os seus erros, né? 100%. Ou você não cometer os mesmos erros sempre. Acho que isso é um problema gigantesco, né? E o que você acha aí disso aí? É normal, 100%. Talvez, eu acho que estamos uns 30 minutos falando aqui, e a quantidade de erros de português que eu devo ter tido, pode ser, Nada, gente, rapaz, você fala muito bem português. se alguém, não, mas vamos lá, mas eu sei que eu me comunico, mas eu erro com qualquer outra pessoa, mas eu não estou nem aí com relação a isso, tá tudo bem, porque estou comunicando ideia, está comunicando ideia. Claro, quando, quando você gera uma certa consciência do erro que está tendo, lá, se você erra de novo com esse tipo de coisa, é falta de atenção. É falta de estar consciente na hora de você falar. Então, acho que errar é natural pra caramba. Errar é o caminho que você precisa percorrer para conseguir a tão almejada fluência. Porque sem erro, você não corrige nunca a rota. Entendeu? Se você está sempre indo no caminho certo, como que você sabe quando, poxa, não vai? Ou se você preza por não falar, por medo de errar, esquece. Você nunca vai ter a confiança suficiente ou conhecimento suficiente para dizer, ah, não, a frase está perfeita, porque você nunca expressou ela, porque você nunca expressou, nunca se permitiu errar. Permitir-se errar é uma maravilha. Eu faço muito uma coisa com os meus coaches quando eles me pedem uma palavra. Ou uma palavra não. Quando eles falam, tipo, ah, Esteban, como é que eu falo, não sei, cara, vamos dizer a palavra participar, como é que eu falo participar? Como que eu falo a palavra participar em inglês? Daí, olha, participar, como que você acha que é? A pessoa, não sei. Não, o que você acha que é? Não, eu não quero dizer errado. Fala, permita-se falar. Se você faz uma tentativa, como é que você planeja que depois consiga se comunicar? Então, instigo muito a que a pessoa fale e que fale errado. Porque quando fala errado, eu vou guiar ela para a resposta certa, para que na próxima vez que ela tenha a tendência de falar errado, se abstenga e fale correto. Né? Sabe que isso gera uma lembrança, né? Você diz, puta, eu falei com uma cagada gigante com essa palavra aí, então não vou falar de novo. E acontece. Sim. Então, é uma técnica maravilhosa. Uma coisa que você falou que acho que é extremamente importante, né, em relação aos erros, é que é a questão da ideia, né? É você passar a ideia. Você falando aí, eu estava me lembrando nos meus tempos de universidade, né? E uma coisa que eu percebi, na verdade, é que o americano em si, principalmente em termos de spelling das palavras, eles cometem muitos erros, né? E eu acho que eu nunca fui tirado pontos meus de trabalhos que eu escrevi por causa de erros gramaticais, mas foram justamente situações que, a mim, no sentido de tiraram pontos meus, quando eu não consegui comunicar a ideia de uma maneira eficiente, né? Ou quando não consegui, por exemplo, dar suporte ao tema que sobre o qual eu estava escrevendo, né? Isso aí acho que é uma coisa extremamente importante que as pessoas, na verdade, têm que manter em mente, né? Erros acontecem, mas o que você precisa fazer é se comunicar, falar o que você está querendo falar para a pessoa, né? Faz total sentido. Não sei se isso acontece com você. Às vezes meus alunos mandam alguma mensagem no WhatsApp em inglês, eles se aventuram. Acho que esse dia eles acordam com o pé direito e falam, cara, hoje é dia da aventura, vou mandar em inglês para Esteban a mensagem. Cara, top. E daí mandam. E depois, frasezinha em português. Escrevi certo.
verdade. Isso é Então, verdade. isso vai muito daquilo que você falou. Cara, você precisa fazer uma ideia. Passou a ideia, tá certo. Se a ideia está desfasada pra caramba, claro, aí daí já vamos entrar na ação corretiva. Mas relaxa. Nem toda coisa, você não precisa falar perfeito. Não precisa falar perfeito. Mesmo porque nenhum americano fala perfeito, tá? Sim. Nenhum americano fala perfeito. Você pode ver teoria gramática pura lá e vai lá e escuta a pessoa atendente, a pessoa que está na loja e tal, pode que não fale perfeito. Assim como o brasileiro não fala perfeito, o colombiano não fala perfeito espanhol. Então, erro é de todo mundo, my people. E quando estamos falando com todo mundo, temos um outro medo pra caramba, que esse já nos coloca a suar, ou sovar, ou sua, todos os tipos de reações que você possa ter, que são os nervos. Nervos, nervos. Nervosismo, né? Nervosismo. Nervosismo. Exatamente. Conta um pouco com relação ao nervosismo. Acho que você que tem uma experiência interessante com alguns alunos, né, que você falou que eles estavam tentando se comunicar e eles estavam tão nervosos que às vezes eles suavam, as costas todas molhadas, a mão com sudorese. Fala um pouquinho disso aí. Então, olha só, é interessante. E tem um coach cujo objetivo, ele consegue se comunicar no idioma, ele não acha que se comunica bem o suficiente no idioma como para se considerar fluente, o que eu falo para ele, cara já é fluente. E ele me diz por um simples motivo, as minhas mãos sudam, suam, tá vendo? Suam. E cagada, pão, erro número 1. As mãos dele suam o tempo todo. E o objetivo dele é conseguir falar sem que as mãos suem. Tem outra, que sempre que tínhamos uma sessão, pelo menos, que eu começava a falar, bater papo, depois da sessão, eu falava assim para ela, você percebeu que falou 45 minutos, 1 hora em inglês? Falava, sim, eu percebi, sabe por quê? O meu sovaco tá suando pra caramba. Isso é verdade. Então, pode falar, desculpa aí. Por favor, pode. Não, e outra coisa que isso aí leva, quando a pessoa está muito nervosa, é que a pessoa, na verdade, nem presta atenção, né, no que a outra está falando. Né? A pessoa, às vezes, começa a ficar confusa, né? Não presta atenção direito, começa a gaguejar, e aí fica mais nervoso, se bloqueia, isso aí fica, como se fosse uma grande bola de neve. Né, se acumulando com o tempo. Isso é um fato. Não, desculpa, acho que cortei a aprender. Não, era isso mesmo, pode falar. Esse bloqueio é o instinto nosso, né? É o instinto animal que nós temos lá dentro. É o nosso instinto de fight or flight reflex, que é o luta ou fuga. E o teu corpo entra em estado ou luta, ou você foge. Exato. E, cara, encarar isso, eu acho que uma das maneiras muito simples é prestar atenção. Active listening, quando você precisa de listening, e antes de falar, respirar. Eu falo para o pessoal que eu tenho o princípio que eu chamo o princípio da eloquência, que é o stop, think, speak. Stop, think, speak. Pare e pense, depois fale. Sim. Quando você fala e pensa, você está dizendo ao seu cérebro, calma, nem vamos fugir, nem vamos lutar. Vamos falar inglês, cara. Exatamente. Uma coisa que eu tento comunicar sempre para os meus alunos é ficar calmo, né? Às vezes, quando você está extremamente nervoso, tenta estruturar as frases direitinho na sua cabeça, tenta ser o mais simples possível, né? E como você falou, pensar antes de falar. Acho que isso aí é com certeza uma maneira de você começar a diminuir o seu nervosismo numa conversa. Né? Respirar ajuda pra caramba para isso. Sim. Gente, respira. Pessoas esquecem de um detalhe tão simples. Eu vejo às vezes se afogando lá, tentando falar. Cara, respira, solta o ar, relaxa. Exato. Entende? Vai pega leve com você mesmo. Pega leve com você e pega leve com a vida. Você vai ver, curta o processo.
Que esses nervos vão te levar lá dentro. E o interessante, na verdade, é que você ficar nervoso, isso aí, na verdade, às vezes é uma coisa boa, né? Porque a pessoa que também está muito relaxada, né? Ela comete muitos erros, porque ela não presta atenção, né? Então, você está num estado nervoso, é interessante isso aí, porque você vai estar prestando atenção, você vai tentar estruturar as coisas direitinho, você vai tentar se comunicar melhor, mas não pode chegar a um ponto onde isso te bloqueia, onde todas as coisas boas que o nervosismo pode proporcionar, na verdade isso aí se torna um vilão contra você. Claro, você tem que controlar, balançar, equilibrar isso. Ou seja, é o fato de estar consciente do seu nervosismo, mas não deixar que ele tome o controle. Eu não sei falar uma frase, tipo, cara, no momento de estar falando, se o teu corpo está no controle, você tem que trazer o controle para seu cérebro, para você, não o corpo. Entende? O corpo ele reage de maneiras, reações, suor, treme, começa a tremer, começa lá a olhar para todo mundo, para todo lado, onde que eu vou fugir, onde que eu vou fugir. Se ele está em controle, você não vai conseguir comunicar a sua ideia. E você falou algo top. A pessoa que está extremamente relaxada, erra muito. Excesso de confiança. Acho que tínhamos falado no primeiro dedo isso. Isso, exatamente. Tem um caso muito, muito interessante. Uma pessoa, ela estava se treinando para fazer uma apresentação no idioma, para apresentar resultados na empresa dela. E ela tinha medo, ou ela tinha uma ideia, uma concepção muito alta com relação a um dos colegas dela. Ela dizia, tipo, cara, a pessoa fala muito bem o inglês, fala muito bem o inglês. Eu falei, olha, poxa, uma fama maravilhosa. Então eu falei, não, beleza. Um dia tive a oportunidade de escutar o inglês da pessoa, e era uma pessoa que falava relaxadamente. Ou seja, com calma, ela não estava nem aí para os erros, cometia erro pra caramba. Estruturalmente falando, poxa, massacre lá de Texas, entendeu? Tá todo massacre. Mas ele comunicava a ideia. E ele passava essa confiança, a pessoa passava essa confiança, a tal maneira que as pessoas, nossa, que fluência que sai dessa pessoa. Ah? Sim, sim. Uma coisa que é interessante é que praticamente todos esses medos que a gente falou, eles são diferentes, mas eles estão intimamente conectados, né? Então, isso é uma coisa que o aluno sempre tem que trabalhar todos esses problemas, né? Eu vejo, às vezes, alunos que não têm apenas um problema, mas que têm 2 ou 3, né? E você tem que ir trabalhando aos poucos com eles, para eles conseguirem atingir, se comunicar bem, atingir uma fluência que eles estão esperando, ou atingir determinados goals que eles têm, determinados objetivos, né, que eles possuem na vida. Eu acho que você falou que são dos problemas, cada um. É como se fosse um pacotinho das dificuldades que cada um traz. Mas dificuldades não tem a ver só com o idioma. As suas dificuldades têm a ver com você como pessoa também. Se expressar tal coisa. O nervosismo é uma coisa da personalidade, a timidez é uma coisa da personalidade. O medo de errar é uma coisa da personalidade. A falta de confiança é uma coisa da personalidade. Olha só, os 4 grandes medos que nós falamos aqui têm a ver com você como pessoa e não ter conhecimento no idioma. Que é engraçado. Então, seria um pouco mais assim como trabalhe em você para que você consiga demonstrar ou conseguir se comunicar no idioma, demonstrar o seu conhecimento no idioma. Porque de nada adianta você saber lá 4.000, 8.000, 10.000 palavras no idioma, se vai chegar na frente do nativo lá, comprar um chiclete, e você vai ficar travado, gaguejando, tremendo com o pezinho lá, não demonstrando essa tremedeira, entende? Não Sim, com certeza. Eu concordo com você plenamente. E isso é mais ou menos um número de palavras que uma pessoa fluente tem que saber para falar inglês, né? Em torno de umas 15.000 a 20.000 palavras. Acho Então, que é. a pessoa é fluente, né? Mas é tão nervosa, não tem confiança, acha que vai cometer erros gramaticais,
tá extremamente nervosa, que acaba tendo todos esses problemas aí que você acabou de comentar. Exatamente. Lembrem-se, gente. Aliás, se tem perguntas, vão deixando aqui as perguntas nos comentários. Mas lembrem-se que o quê? Cobre teu professor. Cobre. Mesmo sendo eu, mesmo sendo o Arthur. Eu estou dizendo agora, Arthur, já. Exato. Eles vão cobrar agora. Já era. Deu. Já era. Mas cobre de nós para que o professor te ajude a trabalhar essas coisas de você como pessoa, no idioma. Né? No idioma, gente. No idioma. Não vamos... não é uma terapia, né? Então, pense nisso. Eu acho que seria bem interessante. Pode falar. Não, eu vou falar. E aqui, na verdade, nesse vídeo, né, a gente falou de diversas estratégias que um professor e até o aluno, né, deveria usar para que ele possa suplantar todos esses medos que a gente comentou hoje, né, que tem comentado aqui. Exatamente. Eu vou fazer acho que isso não tínhamos combinado, mas se você não quer, já tá em vídeo. Para mim é tranquilo, rapaz. Fala aí. Vamos fazer um overview, faz um resumão da live em inglês, cara. Vamos colocar o pessoal em praticar o listening. Okay, so we actually talked a little bit about confidence, right? I actually wrote some of the things down, so it's actually easier to remember. So we talked that a lack of confidence can bring a lot of anxiety, and that can prevent you from expressing yourself well. There are a couple of strategies that you can use to overcome that, such as that teachers can use to overcome that, such as stimulate and encourage students to speak, as well as to give support to their claims. So imagine that I'm talking about the economy, right? And I'm saying that the economy is going down the drain. And I mean, why do I think this way? So a good way of building confidence is actually ask your student to support his or her claim. We also talked about, about his or her opinion. We also talked about shyness, right? Which is more like a feature that a feature of his or a person's personality, right? And these, we talked that this also prevents people from speaking what they think about something. And one way that you can actually overcome that is just encouraging and stimulating your student to speak about different things. There is also something that we talked about here, which was that idea of role-playing, that you can place your student in different situations. And for example, maybe, I don't know, he's going to travel to the United States and he doesn't know what to do when he is at the airport. So one thing that he knows what to do, but it's not good. He doesn't know what situation he's going to face there in the airport. Exactly. So you place him in those situations, and you role play. Maybe you are at, I don't know, at customs, right? And you go through all of the steps that it is required to get in the country. So this is something interesting to do. We also talked about making mistakes, right? Making mistakes not only when you're speaking English, but also, for example, speaking English in a sense of forgetting words, not structuring sentences very well. So, and we said that this is actually common, right? Natives, they make mistakes all the time. And you have to understand that when you're speaking with someone who is a native or who is a foreigner as well, he will understand and he knows that you are not a native English speaker, right? So the whole idea here is that you can actually organize your ideas and communicate them well so people can understand.
right? And the last one was about nervous, people being extremely nervous, and they are not able, for example, to concentrate when they are speaking English with someone. Sometimes they get like extremely confused when they get extremely nervous. And I mean, we talked about some of the things that we can do to overcome that, which is to tell your student that they should stay calm, right? To be nervous is actually something good, because you will actually pay attention to what you're saying, and you will pay attention to what the other person is telling you. So this is pretty much, I think, what we said. I mean, we also talked about the idea that when you are extremely nervous, you should structure things well in your head, think about the words that you want to say, and just say them, right? Yeah, that's basically the great overview of what we have really discussed here. Facing your fears is just a matter of understanding a little better about yourself. You know, we discussed 4 general traits that people have, not necessarily the language, because the language per se is just a skill that you can work on. You can know 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 words, and that doesn't compare if you're not able to use it in front of a person. So confidence is something you can work on. Simple strategies, just like Arthur said. Speak since the beginning of your process. Take the time, go out of your comfort zone. Use the moments that you are able to do so just to test your English by having contact with people who are natives, people who are also learning the language, your teacher, other teachers, and so on. If you're a shy person, chill out, relax. It's an opportunity for you to actually be able to communicate and make new things in your life that you will never imagine, because you will be able to communicate with most of the people in the world. So shyness is not bad. It's something that can actually push you towards your objective with the language. And if while being pushed, you're making mistakes, man, enjoy your mistakes. I'm going to say this as a native of Spanish speaking. We haven't spoken Spanish here during the live, and we have been like discussing over almost an hour. And you see that while I was speaking, maybe you heard the mistakes that I made in Portuguese. I made one specifically with the word sudar, right? I said it in Spanish and it was sudar. Mm-hmm. I can guarantee that the people who are watching, and even you or yourself, Arthur, were not judging like, oh, how dumb. Oh, look at that idiot. He said a word in Spanish. Oh, no, that doesn't work that way. And that's the same way for people who listen to your English. People are not there to judge you. If they're there to judge you, the problem is on them. It's not on you, okay? And last but not least, nervousness. Man, if you get very nervous, understand that it's your limbic system, it's your ancestral brain entering the game and saying like, you know what, we need to run away, because there's something wrong that happened. We're feeling threatened by the language, and you're not being threatened. English, my friend, doesn't kill. English doesn't kill. English doesn't bite. English doesn't bite. You will not get hurt by speaking English, only if you say something bad to a very big person. But you will not get hurt. So just chill out, enjoy the process, enjoy this wonderful thing of learning the language, face your fears to allow yourself to reach a whole new standard, a whole new level in your learning process. Arthur, a last word there for our people, man. Well, in Portuguese or in English? As you prefer, or Spanish, Yes. or French. Oh, no, I can only speak English and Portuguese. Well, I hope you guys have enjoyed this live. If you guys have any questions, I will be glad to answer them. And follow me on Instagram. And that's about it. And thank you for your time.
Esteban, it was a pleasure to talk to you, and maybe in the future we will have another one. For sure, Arthur. I'm really grateful for your appearance here, man. Thanks a lot. The information you shared with us was very valuable. I think that putting both of our knowledge together, they're going to be understanding that it's not only them who are going through the process, it's everybody who goes through the same process. True. Thanks a lot for appearing over here, man. Sure. Make sure to follow their arthurin.fluent, right? Perfect. Perfect. And guys, if you also don't know me, just follow over here. Any questions, any comments, send them here for us, because this live is going to be saved. And as I always say, that's it for today, guys. It's Coach Esteban 101 speaking over here. And bye. Bye, Arthur. See you, Bye, man. Esteban. See ya. See ya. Guys, enjoy the live over here. Aproveite essa live, vai ficar salvinha aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade.